Olá, meus amigos. Quem está falando é o professor André Studart. Eu sou um dos sócios do Instituto Intelligence e hoje eu tenho o prazer de receber o professor Fernando Medeiros. O Fernando Medeiros ele é advogado especialista em direito empresarial, já possui advocacia durante muito tempo nessa área. Também possui LLM em direito corporativo pela GV Rio e possui certificação em compliance pela INSPER São Paulo. Para finalizar esse currículo excepcional, ele está fazendo mestrado na Unicristo, mestrado em Direito ao Desenvolvimento. Professor Fernando, meu amigo Fernando, é um prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre o tema que é a sua área de atuação, compliance. André, eu agradeço, na verdade, é uma honra estar aqui. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre compliance e tentar criar um pouquinho a curiosidade, despertar o interesse daqueles que têm interesse pela área, para quem sabe vir a fazer o curso com a gente aí no Intelligence. Perfeito. A gente pode começar essa conversa bem formal, perguntando, afinal de contas, o que é compliance? Essa palavra tão bonita e que hoje está na moda para quem atua com direito empresarial. Bom, a palavra compliance ela vem do idioma americano, da expressão to comply with, de estar em conformidade com algo, com alguma ordenação, com algum ordenamento ou norma. Ela tem origem e remonta à década de 70 nos Estados Unidos, quando surgiu essa ideia e esse espírito de tentar estar em conformidade de um ambiente mais íntegro dentro do mercado lá nos Estados Unidos. Pronto, você falou que surgiu nos Estados Unidos, mas surgiu por ocasião de quê? O que aconteceu para gerar a necessidade de os escritórios e as empresas tentarem buscar essa adequação? Ele surgiu originalmente com o objetivo de se ter um ambiente íntegro, não inicialmente nas empresas, né? Teve um grande caso de corrupção nos Estados Unidos, conhecido como o caso de Watergate, em que o Partido Republicano teria invadido a sede do Partido Democrata, que ficava nesse prédio denominado Watergate. Iniciou-se uma investigação para que se identificasse quem foi que realizou esses atos e pudesse combatê-lo. À época, o candidato à presidência dos Estados Unidos pela segunda vez era Richard Nixon, que era do Partido Republicano, que acabou saindo vitorioso no certame eleitoral. A ideia de combater a corrupção de agentes públicos surgiu, na verdade, porque após ser eleito, ele começou a obstacularizar essas investigações para que não se fizesse a descoberta de quem eram os envolvidos, o que ocasionou com a sua renúncia, e ele foi o primeiro e único presidente norte-americano a renunciar por conta desse grande ato de corrupção que lá ocorreu. Ele estava às vias de ser impeachmentado pela Suprema Corte Americana quando pediu a renúncia. Certo. Então ele surgiu, o compliance, a palavra compliance surgiu por conta de um problema de corrupção. Mas hoje, ele só se aplica para fins de evitar a corrupção ou ele tem aplicação em outras áreas? É bem interessante que se faça mais uma análise com relação ao que houve lá. Após esse início e esse caso de corrupção, que surgiu essa preocupação do combate à corrupção de agentes públicos, entrou em vigor a legislação norte-americana chamada FCPA, que é considerada por muito como a lei anticorrupção norte-americana. O objetivo dela era combater a corrupção de agentes públicos estrangeiros. E, por consequência, após a entrada em vigor dessa norma, uma série de empresas começaram a expandir a aplicação do setor de compliance, não só a conformidade para buscar evitar a corrupção de agentes públicos ou agentes públicos estrangeiros, mas no sentido de cumprimento de normas. Isso foi muito bem aceito pelo mercado norte-americano e essas empresas começaram a ter um diferencial competitivo por conta da existência desses programas de compliance e começaram a se destacar no mercado. O que desenvolveu esse setor lá, que fez com que saísse dessa situação só de combate à corrupção, e passasse a ser aplicada também nas demais áreas da empresa, seja com compliance ou conformidade às normas trabalhistas, às normas tributárias, às normas de direito societário ligadas lá à SEC, aqui ao CVM, e por consequência se teve um maior estímulo ao cumprimento de normas não só jurídicas, mas também muitas vezes de normas de códigos de conduta interna e de regimento interno das empresas, que buscavam assim a conformidade dos que fazem a corporação com relação à missão, à visão e os valores das empresas, trazendo não só uma conformidade, mas também uma maior integridade e solidez para dentro das empresas. Certo. Essa ideia de expandir a ideia de compliance para além do combate à corrupção também começou nos Estados Unidos, sim, também na década de 70. Isso. Certo. E quando é que isso foi importado para o Brasil? Em 1992, quando se vivia a época da propaganda do governo Collor, com a abertura do país para empresas estrangeiras, em especial os bancos, começou-se a incutir essa visão
buscando-se um ambiente mais íntegro nos negócios do mercado financeiro. E aí se iniciou em 1992 essa ideia de compliance no Brasil, e alguns escritórios de advocacia já começaram a se especializar nessa área, com o objetivo específico de se adequar a normas estrangeiras, porque todas essas normas de combate à corrupção internacionais, elas têm aplicação transnacional. Então, ainda que determinada empresa tenha uma atuação no Brasil, uma vez ela tendo a sua filial ou a sua matriz nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, onde tem a U-Trade Bribery Act, ela fica sujeita a essas normas, a essas instruções normativas, e dentro do país ela fica obrigada a atuar em conformidade também com essas normas estrangeiras. Então, mesmo antes do surgimento do que nós chamamos da nossa lei anticorrupção, a Lei 12.846, que só vem em 2013, já existia essa demanda de atuação em compliance pelas empresas que atuavam no país, mas que tinham algum braço ou a sua matriz em outras nações. Então, desde 1992 já existe aqui a ideia de compliance do jeito que ela é hoje, ou você acredita que isso foi evoluindo com o passar do tempo? A gente tinha ali uma visão embrionária do que seria o compliance que a gente já tem hoje com a maior maturidade, né, com o maior período de maturação. O que aconteceu foi o seguinte: além desse surgimento lá atrás, que estava ligado diretamente a empresas transnacionais, com o passar do tempo, o Brasil foi signatário de algumas convenções internacionais de combate à corrupção que fizeram com que ele se comprometesse a esse projeto, a essa ideia transnacional de combater a corrupção e de buscar um ambiente mais íntegro de forma internacional. Com isso, a gente teve a entrada em vigor em 2014 da Lei 12.846, que surgiu naquela oportunidade em que havia aqueles movimentos na rua por busca de combater a corrupção e etc. E foi quando a gente teve a entrada em vigor efetivamente da nossa Lei Anticorrupção, que traz a responsabilização da pessoa jurídica. Até a entrada em vigor dessa norma, no ordenamento jurídico brasileiro, nós só tínhamos a responsabilização penal e que não poderia ser aplicada à pessoa jurídica, então somente a responsabilização da pessoa natural, seja ele o sócio da empresa, quando diretamente ligado a um ato de corrupção, ou algum agente público. Mas a partir da entrada em vigor dessa norma, nós passamos a ter também a responsabilização da pessoa jurídica e uma responsabilização por atos de corrupção não só penal, mas também civil com responsabilidade objetiva. É importante que se diga. Certo. Então, pelo que eu estou entendendo, Fernando, o compliance ele interessa tanto para o advogado, como também interessa para o empresário. Sim, sem dúvida. Existe a possibilidade de um empresário assistir, por exemplo, a um curso de compliance e entender? O mais importante que se tem que compreender é que para que se implemente um programa de compliance de forma efetiva, é imprescindível o comprometimento da alta direção da empresa. Então, uma vez que o empresário entende o compliance e abraça essa causa, ele vai ter um programa de compliance efetivo que vai dar segurança jurídica para a empresa e, por que não dizer, vai blindá-la de alguns litígios judiciais e de alguns prejuízos que ele possa enfrentar por uma não conformidade em alguma norma. Então, não só é importante que o empresário entenda o compliance, mas é importante também que a alta direção e que os seus gestores o entendam. Eu costumo dizer, inclusive, que um Chief Compliance Officer, responsável pelo setor de compliance, não precisa ser jurista. É importante que ele tenha, sim, um grande arcabouço jurídico de conhecimento, ou mesmo uma assessoria mais sólida, para que possa assessorar juridicamente, mas, uma vez que o compliance vai ser algo que vai ter uma multidisciplinariedade com gestão empresarial, com governança corporativa e jurídico, é sim importante, não só interessante, mas importante que outras competências sejam envolvidas no programa de compliance. E principalmente o envolvimento da alta direção da empresa, seja o empresário, sejam os acionistas, sejam a direção enquanto gestores por si. Certo, então a gente pode dizer que o compliance ele acaba sendo um projeto dentro da empresa ao invés de uma advocacia contratada por demanda. Uma das grandes vantagens que trouxe o compliance para a visão de quem é do mercado do direito, por assim dizer, é que finalmente conseguiu se enxergar um projeto jurídico para trazer benefícios e uma maior eficiência empresarial para a empresa. No passado se teve muito projeto de planejamento estratégico, projeto de planejamento em gestão, planejamento em processos para otimizar rotinas dentro da empresa, mas o jurídico muitas vezes era visto como algo para apagar incêndio. Então havia sempre uma contratação do jurídico por demanda, quando o problema já existia. Uma visão compliance e a implementação de um programa de compliance traz para dentro das corporações a possibilidade de efetivamente implementar um projeto jurídico que tem como objetivo aparar arestas para que a empresa esteja agindo em conformidade com a legislação e muitas vezes com seus próprios valores e possa atuar no mercado não só de forma íntegra, mas de forma segura, garantindo assim
uma maior tranquilidade no ambiente dos negócios e no momento da realização desses negócios dentro do setor específico. Certo, então, pelo que eu entendi, o compliance ele vai trazer inclusive um impacto em relação à imagem da empresa perante a sociedade. Sem dúvidas. Inclusive, se tem situações específicas em que a atuação compliance da empresa tem trazido consequências diretas e rápidas nos valores das ações que tem de empresas com capital aberto, empresas que operam na Bolsa de Valores. A implementação de um programa de compliance, assim como a mudança da direção de uma empresa, tem tido impacto direto dessa valorização. E as empresas de pequeno e médio porte, as microempresas, têm tido uma maior aceitação no mercado. O que a gente vive hoje, em especial aqui na maioria dos estados do Nordeste, é que muitas empresas de fora do país estão começando a ver o Nordeste como um ambiente favorável de negócio. Hoje, quando elas chegam no país, como elas são submetidas a uma severa legislação que trata das questões de compliance, elas ainda veem as empresas que têm um programa de compliance com um diferencial competitivo. Certo. Mas pela evolução e maturação dessa realidade de mercado, a tendência é que em pouco tempo seja visto não como um diferencial competitivo, mas como um efetivo imperativo de mercado. Nós recebemos no escritório muitas vezes demandas de determinados clientes que se interessam pelo compliance por serem fornecedores de alguma multinacional há vários anos e num dado momento essas empresas passaram a exigir que ou eles demonstravam um programa de compliance estruturado ou eles não mais seriam fornecedores daquelas empresas. Então, o próprio mercado empresarial tem mudado no sentido de exigir um programa de compliance, como sempre se exigiam de governança corporativa, uma questão de solidez, uma questão de, muitas vezes, de inexistência de demandas trabalhistas críticas que possam trazer algum tipo de prejuízo ou colocar a empresa em risco de dar continuidade. Então passou-se a exigir já, a partir de agora, que essas empresas tenham um programa de compliance como diferencial competitivo, mas que em curto prazo será efetivamente uma exigência para operar no mercado. Certo, então todo programa de compliance, ele necessariamente é um programa permanente. Ou a empresa ela poderia, por exemplo, contratar o serviço de assessoria de determinado escritório de advocacia só por um tempo. A verdade é que sim, o objetivo do programa de compliance é fazer essa vigilância permanente para manter a empresa adequada às normas de atuação do setor ou às suas normas internas. Então, um programa de compliance temporário é tão ineficaz quanto a inexistência de um programa de compliance. Então é permanente. Tem que ser permanente. Outra dúvida que eu tenho, digamos que a empresa contrate o seu escritório, a minha empresa contrate o seu escritório para fazer um programa permanente de compliance com esse objetivo de garantir integridade e vigilância permanente. Contratamos. É interessante que eu tenha alguém da minha equipe, da empresa, em contato direto com vocês, ou nós podemos terceirizar toda a gestão, toda a questão do programa de compliance para o escritório? Lá no escritório nós temos os dois tipos de clientes, a depender da demanda do cliente e do tipo de serviço que ela presta, ou do tipo de mercado que ela está inserido, é necessário muitas vezes que esse compliance seja externo, mas a depender do volume, muitas vezes é imprescindível que você tenha sim alguém dentro da empresa. Alguém destacado só para isso. Alguém destacado. Algumas empresas possuem, inclusive, um programa de compliance mais estruturado. Existem algumas empresas, inclusive aqui no estado do Ceará, que possuem programas de compliance, porque o que é interessante? O compliance ele vai naturalmente envolver vários setores da empresa. Muitas vezes eu tenho um ato de non-compliance que eu vou investigar se de fato aconteceu ou não, que vai envolver situações do RH e departamento pessoal. O setor jurídico, o setor do Chief Compliance Officer específico, muitas vezes não vai ter ferramentas o suficiente para sozinho conseguir fazer aquela investigação. Então, o compliance ele tem que passar por um sincronismo entre os outros entes da empresa. Então, ainda que eu tenha um compliance externo, é preciso que na comissão de compliance eu tenha pessoas de outros setores para poder fomentar a investigação específica do caso que aconteceu. Então, eu posso ter sim um compliance externo, desde que eu tenha uma interação desse compliance no momento investigativo com os outros setores da empresa. E a depender do nível de governança corporativa da empresa, é importante sim ter um programa de compliance, um setor de compliance estruturado com funcionários destacados especificamente para esse tipo de atividade. Certo. Considerando que se trata de um programa permanente, existem reuniões periódicas entre o escritório de advocacia que toca a gestão do compliance de determinada empresa e os gestores? Sim. Na verdade, o programa de compliance ele tem alguns pilares. Certo. Ele tem um primeiro pilar que é o responsável pela transferência de condutas da empresa, que seria o objetivo de transferir. A gente fala sobre compliance, a gente está falando de ética e de moral. E facilmente você vê que a ética e moral são seus valores internos. Certo. Como estamos diante de um ambiente corporativo, eu não tenho como admitir, eu não tenho como
garantir que cada um dos meus funcionários terão os mesmos valores, os mesmos princípios, apesar de a educação de cada um e a vivência é diferente. Perfeito. Um dos primeiros pilares do programa de compliance é conseguir transferir para dentro dos funcionários e dos membros da corporação os valores da corporação, ainda que aqueles não se transformem num primeiro momento de valores internos, mas que eles sejam pelo menos valores que vão ser utilizados por eles para tomar a decisão no momento de agir em nome da empresa. Então que ele vai até o código de conduta da empresa para fazer essa consulta, que ele faria internamente, se fosse uma questão de valores próprios, ele vai ao código de conduta para poder fazer essa consulta de valores da corporação. Esse é o primeiro pilar, a transferência de valores da empresa para todos que fazem a corporação. Num segundo momento, nós temos a questão investigativa, que são situações em que há um red flag da ocorrência de um ato de não compliance, inicia-se um processo investigativo interno, muitas vezes feito por um agente externo, muitas vezes o nosso escritório atua fazendo essa investigação em parceria, em comissão com outros membros de dentro da corporação, para poder chegar à conclusão se houve ou não um ato de não compliance. E o terceiro pilar, que é a questão de você apresentar realmente resultados. E aí essas são o empresário gosta de resultado. E ele necessita, né? Por quê? Porque muitas vezes esses resultados vão mostrar para ele se o programa de compliance está sendo efetivo ou não. E muitas vezes se ele está sendo ineficaz num ponto específico. É o meu comercial que está tendo mais problema, ou eu estou tendo muitas denúncias de non-compliance aqui, mas eu estou investigando e estou identificando que não, que na verdade nada houve. Então eu estou apenas, de alguma forma, assombrando a minha equipe por alguma situação específica que eu tenho que tratar esse problema também. Então essas reuniões, que podem ser mensais, trimestrais, mas elas precisam acontecer para que você tenha um relatório. O que acontece? Se eu tenho um nível de denúncias que são identificadas realmente como ácido não compliance, com um volume considerável num setor específico da empresa, não basta que eu continue investigando e tirando aquelas pessoas dali. Eu preciso identificar a causa de eu ter tantas questões não compliance naquele setor. Então essas reuniões periódicas vão me garantir a possibilidade de enxergar um mapa de compliance e não compliance dentro da minha empresa, para que eu possa buscar resolver essas situações. Porque o que acontece? O objetivo do compliance é evitar riscos. No momento que eu tenho um mapa de riscos, eu consigo combatê-los para que eles não virem prejuízo. Certo. Então, duas perguntas. Uma, o escritório, caso a empresa opte por terceirizar esse serviço, ao invés de montar uma equipe de compliance dentro dela. O escritório que fica com esse programa de compliance, o ideal é que ele também faça o contencioso da empresa para mapear de maneira mais clara e evidente? É interessante que sim, porque quando você faz o programa de compliance na empresa, você entende a empresa de dentro para fora. E muitas vezes esses escritórios que fazem só o contencioso, eles só conseguem enxergar a empresa de fora para dentro. E a gente costuma dizer que as estruturas empresariais, elas são feitas em camadas. Então, se você consegue entender dentro da empresa quais são os valores e quais são as situações, aliado isso às demandas judiciais que você tem, você consegue casar para evitar que aquelas demandas aconteçam. E não simplesmente ficar apagando incêndios dentro do judiciário, mas sim entender o que é dentro da empresa que está ocasionando aquelas consequências que levaram tantas demandas para o judicial. Por exemplo, um exemplo de compliance na área trabalhista. Se o escritório que toca esse programa de compliance, ele perceber que em determinado ano o número de ajuizamento de reclamações trabalhistas triplicou em relação ao ano anterior, liga a luz amarela. Com certeza. E aí vai verificar a causa desses ajuizamentos para verificar se houve alguma falha ou não por parte da empresa e do setor de pessoal. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu vou te trazer, inclusive, mais um exemplo nosso concreto do escritório. Chegou ao nosso escritório um número de demanda X de execuções que estavam em tramitação que nós deveríamos acompanhar. Nós fomos contratados só para esse serviço. Quando nós lá chegamos, nós percebemos uma série eram execuções de notas promissórias para alocação de equipamento. O que aconteceu? Aquela empresa entrou com um mandado de segurança para não pagar ISS porque ela alocava equipamento. Então ela não deveria pagá-lo. Mas o que aconteceu? No momento que ela disse que era locação de equipamento e não prestação de serviço, e por isso não pagava ISS, ela não poderia mais emitir nota promissória. Então a consequência que se teve foi, dentro da empresa se entrou com esse mandado de segurança, mas não teve esse diálogo com o externo, que acabou entrando com essas ações de execução, lastreando as suas execuções com essas notas promissórias. O que aconteceu? Uma série de execuções que foram julgadas por falta de título de crédito, já que ela não poderia ter emitido a nota promissória, já que ela não prestava serviço e sim locava equipamentos. Então esse distanciamento é mais um desses red flags que deixa um gap, que acaba fazendo com que a empresa tenha um prejuízo ocasionado por uma falha de comunicação. Então um setor de compliance sólido e que tem uma atuação conjunta com o escritório que faz o contencioso, acaba trazendo por consequência uma maior efetividade ao setor jurídico como um todo, tanto como de prevenção de riscos,
como o que busca sanar eventuais prejuízos que possam vir por conta de demandas judiciais. Uma pergunta prática extremamente importante. A partir de que tamanho a empresa ela deve se preocupar com compliance? Porque assim, empresas muito pequenas, elas têm que ter essa preocupação a ponto de contratar um serviço especializado? O que você sugere? Vou usar como exemplo uma legislação que vai entrar em vigor em 2020, que o nosso escritório também presta esse serviço, que é a questão de compliance de dados. Vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela se aplica a quem? A todo mundo. Então, o seu Zé, da mercearia aqui do lado, deveria estar preocupado com os dados que ele está pegando dos clientes dele. Então, na verdade, o compliance, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, se aplica a todas as empresas. Então, todas as empresas devem estar adequadas, devem estar preocupadas com o programa de compliance, sob pena de terem sérios prejuízos que possam vir, inclusive, a inviabilizar a operação. A gente pode ver, por exemplo, um ato de non-compliance pode gerar, com base na Lei 12.846, uma multa de 0,1% a 20% do faturamento da empresa no último exercício. Poucas são as empresas que continuariam em operação se tivessem que pagar 0,1% que fosse do faturamento do último ano. E da mesma forma, a Lei Geral de Proteção de Dados traz punições tão severas quanto, podendo chegar a 50 milhões de reais. Então, na verdade, independente do tamanho da empresa, todas elas vão precisar se preocupar com compliance. O que vai mudar? A depender da complexidade do negócio, você vai ter um programa de compliance mais simples, mais enxuto, consequentemente mais enxuto e mais barato. Certo. E assim, como a gente já conversou, o empresário ele precisa de resultado. Digamos que eu contrate determinado serviço de advocacia, de escritório de advocacia que toque um programa de compliance na minha empresa. Eu espero quanto tempo até obter resultado? Porque eu vou atrás de resultado. Deu um ano, não senti melhora nenhuma. Vale a pena eu trocar de escritório de advocacia? Qual o tempo que você recomenda que seja ideal para o empresário? O que acontece? Se você contratou um programa de compliance para a sua empresa e você não ouve falar do seu programa de compliance, existem duas situações. Ou o trabalho não está sendo feito, ou ele está muito bem feito. Porque o objetivo do programa de compliance é que a direção da empresa não precise se preocupar com ele. Certo. Então, Perfeito. Se eu não tenho atos de corrupção, eu não tenho o Ministério Público batendo na minha porta, nas eventualidades que eu tenho investigações internas, eu identifico que aquilo não, de fato não gerou uma situação de O meu passivo judicial está tranquilo. O meu passivo judicial está diminuindo, não aumentou. Porque muitas vezes a gente tem um passivo judicial que tende a ser aquele mesmo. Eu tenho uma planície que vai ficar naquela situação por conta da operação. Então, muitas vezes, se você não ouve falar no seu programa de compliance, isso é um bom sinal. O jurídico ele não deve estar em comunicação o tempo inteiro com o empresário, porque se ele tiver, é sinal de que eu tenho muitos problemas. Então, o que eu devo ter de comunicação com o empresário? Apresentação de resultados do que foi feito enquanto programa de compliance. Eu tenho que apresentar mecanismos e ferramentas internas que foram feitos para evitar problema. Então, ele vai sentir esse resultado por não ter tanto contato com o jurídico. Para o contato que ele tem com o jurídico, ser porque o jurídico procura para mostrar apenas relatórios. Se isso de fato acontece, naturalmente a gente vai ter uma redução no número de demandas da empresa, que vai acontecer, respondendo a sua pergunta de forma objetiva agora, no interregno de 6 meses. 6 meses, perfeito. Uma preocupação que eu acredito que alguns empresários tenham é a seguinte: existe risco de o advogado do escritório que eu contratei, de ele ter ingerência sobre a minha empresa? O escritório terceirizado? O escritório terceirizado? De ele começar a ditar regras, olha, o senhor vai ter que fazer isso? Existe. Existe porque, na verdade, muitas vezes o advogado ele perde a noção, e isso é um erro, isso é uma falha, de que a função dele é de consultor. E que uma das características principais da atividade empresarial é o risco. A função do advogado é mostrar o risco. Para que recomendar. E para que o empresário possa tomar a decisão ciente dos riscos. Os caminhos que tem para seguir é A, B e C. Os riscos são esse, esse e esse. E eu, enquanto empresário, vou optar por qual risco seguir ou por não seguir o risco. Porque uma grande preocupação, uma coisa que eu sempre digo, principalmente em sala de aula, é que o advogado jamais deve servir, o jurídico, de um modo geral, não deve servir como um setor de prevenção de negócios, mas sim de prevenção de riscos. Então, se você quiser uma empresa que não tem nenhum risco, é uma empresa que não faz nenhum negócio. Então, o que o advogado deve tentar fazer é orientar para que o empresário possa efetivamente saber dos riscos, mas jamais dar pitaco dentro da empresa de forma objetiva e comissiva, de forma a tomar as decisões pelo empresário, porque uma vez que você tira totalmente o risco, naturalmente você tira o negócio. Fomos consultados por uma empresa num determinado momento e ela questionou sobre qual meio de financiamento ela deveria utilizar. Eu entendo que não é função do advogado dizer qual meio, é função do advogado dizer quais são os riscos que cada um desses meios tem. E nessa conversa com essa empresa nós explicamos, olha, para o jurídico, o melhor é que você não venda, porque assim eu não tenho riscos, mas assim você não opera.
Então, o advogado deve dar essa consultoria no sentido de demonstrar os riscos e quais são os caminhos a seguir e o que é que o ordenamento jurídico diz que é o correto a se fazer. Para que dentro dos caminhos corretos ele possa optar pelo risco A, B ou C. Então o advogado que faz um programa de compliance, ele não é um consultor de negócio. Ele é um consultor de riscos, mas sempre apegado ao que diz o ordenamento jurídico. Exato. A ideia realmente é a prevenção de passivos, prevenção combate de à corrupção. Isso. O que acontece? A corrupção, eu particularmente me é muito caro esse tema de combate à corrupção por uma questão pessoal e moral. Mas a gente sabe que muitas vezes o que vai importar para o funcionário, para o empresário, é o financeiro. Então, a bem da verdade, uma das coisas que o programa de compliance vai trazer para ele vai evitar que ele tenha riscos de prejuízo. Então, a consultoria vai ser dada nesse sentido. Óbvio que se busca um ambiente de negócios mais íntegros, porque ele é mais vantajoso para todo mundo e ele é um ambiente mais barato para todo mundo. Porque o empresário poder atuar no mercado sem essa preocupação de ter que estar pagando esse, aquele ou aquilo outro, não só traz para ele uma segurança de que o custo da operação dele é o custo dele, como traz para ele também a segurança de que nada vai poder pegá-lo de surpresa. Porque atuando de forma compliance, ele vai poder atuar preocupado simplesmente com a efetividade da empresa dele, maximizando resultados e diminuindo custos. Beleza. Uma última pergunta antes de a gente encerrar. Deu para ficar bem claro para vocês que estão assistindo que o compliance ele entrega para o empresário uma facilidade, muitas facilidades e colabora decisivamente na prevenção de riscos. Deu para ficar claro. Do outro lado, o prestador de serviço, o advogado, esse vai ter um desafio hercúleo pela frente, porque pelo que eu estou entendendo, ele tem que conhecer praticamente todas as áreas para prestar um serviço completo. É mais ou menos isso? É basicamente isso daí, porque o que vai se entregar com o programa de compliance, eu costumo dizer que é uma ferramenta jurídico-estratégica para trazer eficiência empresarial. Para isso, você precisa assessorar um empresário em todos os ramos de atuação dele, em todas as áreas de atuação. Então, por isso que você precisa, para implementar um programa de compliance, de uma equipe multidisciplinar. Não adianta você ter conhecimento de uma área específica e querer prestar uma consultoria em compliance naquela área, porque outras áreas ficaram descobertas. E o programa de compliance tem que atuar de forma simbiótica dentro da organização. Não existe, então, essa de um escritório de advocacia vender compliance só na área trabalhista? Você pode até vender, mas você não está vendendo efetivamente o compliance. O compliance, porque o compliance ele é global. Isso. Compliance a gente pode. Eu não gosto muito de estrangeirismos, mas eu não consegui ainda identificar uma palavra para substituir o compliance. Por quê? Porque ela é conformidade e ela é integridade. E integridade envolve essa harmonia entre todos os setores. Então é muito difícil eu destacar só um. Você imagina que se eu tiver uma empresa prestando um serviço de compliance trabalhista, aquilo vai ter repercussões diretas em questões previdenciárias, em questões tributárias. Então eu preciso realmente de um compliance que traga toda uma atuação em harmonia para dentro da empresa. Então o compliance ele é um setor de conformidade, de dar segurança jurídica para a operação do empresário. Então, dificilmente você vai conseguir destacar. O que você pode ter dentro da sua equipe de compliance, que atua de forma harmoniosa, você pode destacar membros da equipe para terem maior enfoque numa área específica do direito. Um maior enfoque na parte trabalhista, trabalhando aliado com quem tem mais responsabilidade com a parte tributária, e assim você possa entregar um serviço harmonioso ao seu cliente. Certo. Então, dificilmente uma única pessoa ela conseguiria oferecer esse serviço. Dificilmente. Você consegue ter alguém para ser o Chief Compliance Officer, trabalhando com uma equipe subordinada. Mas ele não vai ter conhecimento de todas as áreas do direito, porque, enfim, seria muito complicado. Eu confesso que gostaria muito de ter conhecimento sobre todas as áreas do direito, seria mas não ótimo, conheço ninguém que o tenha. Seria excelente. Pessoal, então conversamos hoje com o professor Fernando Medeiros, que se mostrou ser uma autoridade aqui no Ceará sobre o assunto de compliance, extremamente qualificado. Para mim foi um prazer conversar. Fernando, muitíssimo obrigado pelo convite. Lembrando que o Fernando ele vai oferecer um curso sobre compliance aqui no Instituto Intelligence e a gente aguarda vocês. Fernando, muitíssimo obrigado pela conversa, aprendi demais hoje. Eu que agradeço pela oportunidade e aguardo todo mundo para fazer o curso com a gente. Valeu, pessoal. Um abraço.